Olá, beleza? Deixa eu conferir meu microfone aqui. Alô, alô. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar então da questão da diversificação, tá? Por que que é importante você ter uma diversificação na tua carteira? Ah, já entregando qual que é os principais pontos aqui que eu acho importante na diversificação. E eu vou explicar como que a gente chega nisso, né? Então, basicamente você melhora a liquidez da tua carteira, ou seja, a capacidade de transformar seus ativos em dinheiro e fica uma carteira mais defensiva, né? Do ponto de vista eventos que possam influenciar um único setor ou um único tipo de ativo. Então, se você tem mais ativos, você fica mais defensivo, porque você acaba tendo uma defesa melhor em momentos de crise, tá? Então, são raríssimos os momentos em que todos os ativos, ou pelo menos a maioria deles, vão muito mal. Mas de forma geral, você consegue um equilíbrio legal na sua carteira fazendo uma diversificação. E, sobretudo, né, você tem um conforto maior na tua curva de capital, ou seja, você acaba oscilando menos. Eu não vou falar que se a rentabilidade é melhor ou maior no longo prazo, tá? Acho que não é o assunto que eu quero falar aqui hoje. Eu quero realmente comentar mostrar ali, vou compartilhar uma planilhazinha no Excel bem simples que eu fiz, compartilhar que buscando uma diversificação, você consegue uma liquidez melhor, tá? Na sua carteira, um conforto e uma defesa. Agora, tem que entender o que que é ativos, o que que são ativos descorrelacionados. Não são somente ativos diferentes, tá? Por exemplo, a minha carteira é super diversificada. Eu tenho Banco do Brasil, eu tenho Itaú, ações do Banco do Brasil, ações do Itaú, as ações do Bradesco e do BTG. Se o setor de banco for mal, a tua carteira inteira vai mal. Então, você tem que buscar ativos que tenha uma correlação negativa, tá? O que que é correlação negativa? Um vai para o lado, o outro vai para o outro, tá? Por exemplo, aqui são vários exemplos, né? Então, você pode comprar CDB pós-fixado, tá? E uma NTNB, né? Então, se você tem uma, uma alta nos juros, para a NTNB é ruim, né? Mas de longo prazo, mas para o CDB pós-fixado é bom, tá? Na parte de ações, né? Então, se você tem, se os bancos, de repente, eles se dão bem com juros altos, o setor de varejo vai ruim, né? Vamos supor que exista essa correlação. Então, são descorrelacionados. Então, se você tem ali banco na tua carteira, tem que ter também setor de varejo, porque se os juros caem, né? ah, os bancos podem ter um lucro menor. Em compensação, o setor de varejo vai, ele se beneficia bastante com juros baixos, né? Então, são vários exemplos que existem de ativos com correlação negativa, tá? Os mais clássicos é bolsa e dólar, né? Então, para quem tem posição em bolsa, é importante ter uma posição em dólar, porque historicamente, né, existe uma correlação negativa entre os dois, tá? Isso a gente acompanha no dia a dia, né? Geralmente, quando dá uma alta muito forte na bolsa, geralmente o dólar cai e vice-versa. É,
Os ativos brasileiros, em geral, né, eu acho que é importante ter, eles têm uma correlação negativa com o dólar, né? Então, ou seja, quando o real se desvaloriza, né? Quando o dólar fica mais caro, os ativos brasileiros se desvalorizam, tá? Então, tem que entender, tem que buscar esses pares, né? Esses setores descorrelacionados, esses ativos descorrelacionados, entender qual que é a lógica. Eles são descorrelacionados em tese, mas o mercado ele se comporta do jeito que as pessoas vão decidir. Não é uma lei. Pode acontecer da bolsa subir e o dólar subir e vice-versa. Às vezes a bolsa cai e o real se valoriza, né? São inúmeras variáveis que determinam isso. Então, o que eu quero dizer tem que procurar historicamente quais ativos que têm uma correlação negativa e diversificar buscando uma maior descorrelação possível entre os ativos, tá? E monitorar isso. Conforme eu falei agora há pouco, nem sempre essa descorrelação se mantém ao longo do tempo, tá? Algum evento que possa sobrepor essa lógica que construiu esse histórico de descorrelação entre um ativo e outro, tá? Então, por isso é importante acompanhar a carteira, buscar ativos diferentes, que tenham resultados diferentes, né? Que tenham uma resposta à economia diferente, tá? Por exemplo, o petróleo sobe para a empresa aérea é horrível, tá? De repente, para uma empresa petroleira é bom, né? Que vende petróleo. Então, também pode ser um exemplo de descorrelação, tá? Eu vou compartilhar aqui a planilha, porque eu quero mostrar nos números os argumentos dos quais eu falei no começo aqui. Bom, na verdade, já é uma planilha que já está construída, tá? Certo? Fica maiorzinha aqui. Pronto. Então, eu tenho aqui uma carteira formada por dois ativos, tá? Aqui é o período, tá? Então, vai lá, mês, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá? Um histórico aí de 9 meses. Então, você tem o primeiro ativo, tá? No primeiro mês subiu 1% e o ativo 2 subiu 0,30. Depois do segundo mês, o ativo um caiu 2% e o ativo 2 caiu 0,10. E assim por diante, tá? Eu coloquei dois exemplos de ativos que praticamente andam sempre para a mesma direção, tá? Não na mesma intensidade, né? Ele sobe um, mas, né, o outro só subiu 30, 0,30, mas subiu. Ou seja, está na mesma direção. Esse caiu 2 e o outro também caiu um pouco menos, mas caiu também. Ou seja, esse é o caso típico que eu vejo muito em carteira de cliente. A minha carteira é diversificada. Tá, diversificada no sentido de quantidade de coisas diferentes que você tem nela, mas não tem uma utilidade do ponto de vista de volatilidade, liquidez, defesa, etc., porque eles têm uma correlação muito forte. Está aqui, ó, uma formulazinha do Excel super simples, é a Correlo, né? CORREL. Você seleciona a matriz de resultados da primeira coluna e da segunda aqui, ó, 88%, ou seja, é uma correlação de 88%. Então, em 88% das vezes, eles andam para o mesmo lugar. Então, você não está diversificando. Estou falando do ponto de vista de risco de mercado, tá? Existe a diversificação de risco de crédito, tá? Mas aqui estou falando especificamente da correlação de risco de mercado, que é o quanto sobe e o quanto cai, tá? Risco de crédito seria default, CDB, etc. Então, é uma carteira diversificada, mas não é ela não é uma boa diversificação.
porque não está fazendo sentido nenhum. Então, até compartilhando, né, para como que é feito o cálculo de um fundo, de uma carteira. Então, ele faz, né, vamos supor que ele tenha 50% em cada ativo, tá, para simplificar. Então, no primeiro mês a carteira subiu 0,65, depois caiu 1,05 e etc. Como que se calcula a rentabilidade da carteira? Bom, você tem que fazer o fator dessa rentabilidade, que é só somar o número um na frente, e depois multiplicar tudo e tirar um no final. Ou seja, 3,64 foi a performance da carteira. Ou então fazer acumulado. No primeiro mês tem o fator 1,0065, depois você vai multiplicando os fatores até chegar no 3,64, tá? Daqui o desenho dessa curva aqui, ó. E aí, então, ativo um e 2 fechou. Aí eu criei um ativo 3 aqui. Que no primeiro mês caiu 2, depois ficou zerado, caiu um, subiu 3, subiu 7, subiu 1,21. Eu tive um cuidado aqui, tá? De que uma carteira formada, vou botar aqui, ativo um mais o 3. Uma carteira formada pelo ativo um mais o 3, no final deu a mesma rentabilidade, tá? Ou seja, a questão aqui não é buscar mais rentabilidade ou menos. A questão aqui é reduzir a volatilidade da carteira, tá? Então, a carteira formada pelo ativo um e 2 chegou a 3,64. Então, o cálculo da rentabilidade, a curva da rentabilidade, já expliquei aqui no exemplo anterior. Primeiro você faz o fator, depois você multiplica os fatores, tá? Chegou no 3,64. Agora sim, concluindo o que eu quero dizer. Olhe o formato da curva 2. Chegou no mesmo lugar, tá? Puxa, mas se chegou no mesmo lugar, qual que é a diferença? Várias. A mais importante dela, liquidez. O que que é liquidez? A capacidade que você tem de transformar a tua carteira em dinheiro no bolso. Imagine que no período entre 5 e 6 aqui, ó, da curva um, você precisou de dinheiro. Se fosse resgatar, aconteceu uma emergência. Por mais que, né, o ideal é você ter a tua reserva de emergência, etc. Mas vamos supor que você precisou do dinheiro. Por mais que no planejamento você achava que não iria precisar. Se você tirar o dinheiro aqui, ó, você vai perder 4%. Enquanto que aqui você sai no zero a zero. Por quê? Porque tem ativos dentro da curva 2, dentro da carteira, né, formou a curva 2, que são descorrelacionados, ou seja, quando acontecia um evento macroeconômico e um ativo caiu e o outro subiu, né? Ações da Latam e ações da Petrobras, correlação negativa, certo? Ou então, BOVA 11 versus dólar. Aqui, na curva um, o cliente e o investidor tinha Volva 11, Small Caps, Petrobras, Vale, etc. Na curva 2 o que o investidor tinha? Volva 11 e dólar. Caiu a bolsa, subiu o dólar, ou seja, ele ficou equilibrado. Então, esse é a primeira consequência bacana, positiva que tem a montagem de uma carteira com uma correlação de ativos descorrelacionados, de correlação negativa, tá? O segundo aspecto é mais subjetivo. Aliás, esse é o terceiro. O segundo aspecto é que ele se defende, ele tem uma, ele tem, cadê ele que tá? Se pode. O segundo aspecto é a defesa, né? Porque se você fizer um recorte até o dia 6 aqui, ó, o mercado voltou, mas olha só a diferença das carteiras, né? Então, a curva um estava negativa e a curva 2 estava positiva, porque ela se defendeu, porque tem ativos descorrelacionados. Então, olha, o ativo mais óbvio para se proteger, né, do investidor brasileiro é dólar. Basicamente isso, tá? Inicialmente isso. Aí você tem outros ativos que tem uma bem descorrelacionados, são fundos de private equity, né? Você pode ter uma cesta de commodity também,
né? Dentro do mundo renda fixa, tem que ter os três ali: IPCA+, CDB pós, CDB pré, tá? Fundos imobiliários. Se bem que fundo, né? Assim, tem muita coisa assim no mercado que tem que saber interpretar. Por exemplo, a minha carteira é diversificada, eu tenho NTNB e tenho fundo imobiliário. Cara, você não está, assim, a tua diversificação, ela é mais no título, porque eles se comportam muito parecido. Eu tenho bolsa e tenho NTNB, 90% de correlação. Aliás, acho que até eu calculei nos últimos 13 anos, a correlação do título público de inflação e o Ibovespa é 88%, ou seja, 88% eles vão para o mesmo lugar. Então, se você tem uma carteira de Ibovespa e NTNB, qual que é a grande diversificação que tem aí? Não tem. Então, puxa, eu tenho dólar, eu tenho euro, eu tenho private equity, eu tenho CDB pré, eu tenho um produto estruturado de venda de volatilidade, tem outro de compra de volatilidade. Então, quanto mais diversificado com ativos descorrelacionados, você tem esses dois itens que eu falei. Então, o primeiro é a liquidez, o segundo é a defesa. E o terceiro, que é mais subjetivo, que é o conforto. Conforto de você olhar para a tua curva de capital, tá? Então, com certeza, esse investidor aqui, ele se incomodou bem mais, houve um incômodo no acompanhamento da curva, enquanto que esse aqui foi mais tranquilo, tá? E isso também é muito importante, não é só o resultado. Você tem que se sentir confortável em olhar a tua curva de capital. Isso é muito importante, tá? Do ponto de vista de subjetivo, é pessoal, conforto, né? Por mais que tenha investidor, não, eu não me importo de ver caindo. Claro, você pode compreender que essa queda pode subir, mas ninguém gosta de ver o dinheiro desvalorizado, tá? Então, como conseguir a curva 2? Veja, eu estou falando ah, de resultados finais iguais, né? Mas tem que buscar uma diversificação para ter esses itens aí, que é liquidez, muito importante, defesa e conforto ao fazer o acompanhamento, tá? Então, esse foi o vídeo aqui. Acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, pergunte aí, faça algum comentário. Estou à disposição. Beleza? Um abraço, falou, até mais.